Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso comentário, para a nossa reflexão de hoje. Quero agradecer a você porque você tem estado junto para a nossa partilha. Hoje eu queria trazer para você dois pequenos trechos da Sagrada Escritura. Um é do Antigo Testamento e o outro é do Novo Testamento. Ou seja, um antes de Jesus, outro depois já da vinda de Jesus, escritos em momentos diferentes na história da salvação. E aqui eu queria ver já o do Antigo Testamento, que está no livro do Êxodo. Aquele livro de Moisés, né, que fala da libertação do povo da escravidão do Egito, né? Os israelitas, o povo hebreu, né? Então eu queria ler um pequeno trecho para depois a gente fazendo e juntando as peças, né? Como dizemos. Aqui é Êxodo 15, de 24 a 26. E diz assim, isso aqui era durante a travessia do deserto, né? Na saída do Egito rumo à Terra Prometida, né? Então ele aqui em determinado momento diz assim: então o povo murmurou contra Moisés. O povo só sabia murmurar contra Moisés. Quem está numa travessia, no deserto, imagina-se que deve faltar um monte de coisa, né? Mas eles murmuravam, reclamavam, apesar de ter saído da escravidão, mas Moisés era o armazém de pancada deles, né? E perguntava assim: que vamos beber? Não tem água, né? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro, que ele jogou na água, e esta tornou-se água doce, para matar a sede do povo. Esse é o poder de Deus, né? Então foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali, o povo, como eu não estou entendendo, e disse ao povo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Então aquele povo era um povo teimoso, desobediente, murmurador. E apesar de Moisés ter ido libertá-los daquele sofrimento da escravidão, eles por muito pouca coisa começavam a reclamar, a amaldiçoar, entendeu? Eles eram assim. E Deus falou para Moisés lançar um pequeno madeiro dentro da água, e a água tornou-se doce. A água que era salgada, né? A água tornou-se doce e matou a sede de todo mundo. Então, a linguagem de Deus para aquele povo era uma linguagem dura. Era uma linguagem dura, e Deus colocava as condições para que ele pudesse os salvar. Deus colocava condições. E aqui, como vimos, ele disse ao povo ainda:
porque eu sou o Deus que te cura. Ele falava ao povo abertamente, através de Moisés. Eu sou o Deus que te cura. Mas vocês, para que possa ser livre, vamos dizer, de um sofrimento, vocês têm que cumprir as leis conforme está escrito. E Deus, mesmo falando com autoridade de Pai e de Senhor de todas as coisas, ele observava que teria que admitir que uma hora teria que perdoá-los, que curá-los dessa ignorância, dessa maldade. Deus admitia que podia curá-los, mas no momento a linguagem era aquela. Era condicional. Ou eles cumpriam, ou eles iam receber, vamos dizer assim, o castigo. Como essa palavra castigo, no Antigo Testamento, era muito comum. O castigo pela desobediência, pela falta de observância das leis de Deus. Mas ali era assim, teriam que ser tratados de uma forma muito severa, porque Deus é autoridade. Eles ofendiam, eles desobedeciam. Então, por isso, essa atitude de Deus para com eles. A linguagem de Deus era aquela. Mas a verdade é que Deus, ele promete mandar um Salvador. E mandou seu Filho Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 17 a 19, já vai falar de outra realidade, que diz assim para nós, lá no capítulo 6, versículos de 17 a 19, que diz assim: descendo Jesus com os seus discípulos, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vinda da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocar em Jesus, pois saía dele uma força que curava a todos. Então aqui já é uma outra realidade, já é Jesus em ação no meio do povo. Qual a diferença entre um e outro aqui das duas leituras? Deus Pai agindo com autoridade e com rigor, colocando condições, já que aquele povo só obedecia no chicote. E aqui Jesus, já diferente, já agindo como Salvador, sem impor condição nenhuma. Ele não diz mais assim: se vocês obedecerem, se vocês seguirem, se vocês forem obedientes. Não, ele veio para cumprir a promessa de Deus,
que já falava assim, que mandaria um Salvador, apesar da teimosia do povo. Mas o que impressiona aqui a gente é que nesse texto aqui, a gente percebe que, olha quem estava vindo para ser curado por Jesus. Como diz aqui, da região marítima de Tiro e Sidônia, havia muita gente que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades e também serem libertos dos espíritos malignos, dos espíritos imundos. Então eles vinham para ouvir Jesus e serem curados. Quem era esse povo? Um povo pagão. Essas duas cidades aqui, de Tiro e Sidônia, eram cidades assim, vamos dizer assim, perversas. Era um povo totalmente desobediente também. Ninguém sabia, ninguém queria saber de seguir nada. Só que eles acreditavam que Jesus podia curar. Porque essa palavra cura, isso não foi nenhum grupo que inventou, não foi alguém que pensou e está pregando isso para iludir. Não, essa palavra cura está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, que a palavra de Deus é para nos curar, né? Porque já que ela nos alimenta o espírito, é para nos libertar de preocupação e, consequentemente, de doença. Então, por isso que a palavra de Deus, a palavra de Jesus é a palavra de cura. E ninguém deve estranhar e nem ignorar. Tem gente que diz, não, mas quem cura são os curandeiros. Não. Isso daí a gente não pode nem discutir, porque são coisas que a gente não conhece o trabalho deles. A gente conhece que Jesus não cura assim, não promete vaziamente. Ele promete que cura com o seu poder, porque Ele é Deus. É um Deus que veio para curar, para libertar. E a palavra cura e libertação é a mesma coisa. Curar, libertar de doenças, de males, salvar, tudo é a mesma coisa. O favor de Deus são esses que nós recebemos. Então, e os que eram atormentados de espíritos imundos ficavam também livres. Deus, Jesus, aliás, exorcizava eles. Chegavam pessoas endemoniadas, pessoas doentes, enfermas. E Jesus curava todos eles. E aqui a gente fica dizendo, já naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas já eram tocadas pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, pela pregação de Jesus. Eles eram tocados e eles eram curados, porque eles acreditavam, eles vinham de longe para ouvir a palavra de Jesus Cristo, a pregação de Jesus e serem curados por Ele. Eles tinham essa certeza, senão eles não viriam. Então, já naquele tempo, já há tanto tempo passado, já havia essa, vamos dizer, essa certeza do povo, que Jesus não veio por acaso, que Jesus não veio pregar para as paredes, nem que a palavra dele se perdia do ar. Ele veio para que as pessoas ouvissem e fossem libertos, fossem curados das suas doenças, das suas enfermidades. Então, é aí que a gente tem que perceber por que é que nós temos que ter fé. Por que é que nós temos que ter fé? Precisamos ter fé. Porque se eu ouvir a palavra de Deus e eu não tiver fé, eu não acreditar, não adianta nada. Não adianta você ir para a igreja todo dia, eu digo isso com convicção mesmo. Não adianta você ficar o dia inteiro na igreja. Se
Você pode ficar o dia inteiro na igreja, você pode morar dentro da igreja. Se você não tiver fé na palavra de Deus, no poder de Jesus, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não resolve. Porque Jesus já fala assim: se você ouvir e acreditar, você será salvo. Você será curado. Então é por isso que a gente bate nessa tecla, porque não tem sentido você ouvir a palavra de Deus como você ouve uma história qualquer. Isso aqui pode até pensar que foi uma história montada, uma história inventada. Não, é a história da salvação. Lá era Deus Pai agindo através de Moisés. E aqui é Jesus Cristo agindo com o poder de Deus e do Espírito Santo. Então, e o que Jesus faz é impactante, né? Por isso que tem gente que não crê. Você já percebeu que tem gente que não crê? Porque quando acontece, ou fala que acontece alguma coisa importante, fala, é mentira, não é possível. Aí a gente, na nossa concepção, nossa inteligência, porque a fé não é pela inteligência, a fé é pelo coração, pela certeza, é no espírito. Agora, se você pensar, aí você diz assim, não é possível que aconteça isso. Como é que uma pessoa estava doente e de momento ficou curada? É que para Jesus não tem limites, o poder dele é acima da nossa inteligência, é acima do que a gente possa pensar ou imaginar. Então é por isso que muita gente não acredita, porque é impactante, é assim, é uma coisa que, mas como aconteceu isso? Como aconteceu de uma pessoa, como ele fazia, aquele aleijado, aquela pessoa doente, aquele que estava morto ressuscitou. Não, acho que isso é uma historinha que a Bíblia conta para trazer o povo, para convencer o povo, não é. Então, só que a gente só acredita se a gente tiver fé. Se a gente acreditar na palavra de Deus, a partir disso, aí eu posso receber a minha cura, você pode receber a sua cura, e a gente não pode, a gente não sabe. A gente não sabe até que ponto vai a minha fé, a ponto de eu ser curado de um mal. Então, é aí que está. Aí que está a nossa ação pela fé, pela confiança em Deus. Eu acho que quando ele diz para nós, quem tem fé será salvo, será curado, será liberto, então ele não falha. Então a nossa atitude é dizer assim, eu acredito no poder de Deus, no poder maior. Então é só essa a diferença que faz você seguir uma religião com fé e você seguir porque você está pensando assim, não, é que eu sou obrigado a ir. Mas Jesus não colocou condição. Ele não coloca condições para que a gente seja salvo. No Antigo Testamento, sim, havia condições. Agora não, nós já temos o Espírito Santo conosco, nós temos a certeza de que o que ele faz é gratuidade.
E a única coisa que nós podemos fazer para receber a graça que Ele nos promete, é simplesmente acreditar. A condição é só essa. É só acreditar. E quando a gente recebe uma graça, é por isso que você vê há alguns grupos religiosos que gostam muito de louvar, de agradecer a Deus, de gritar. Por quê? Porque é uma resposta ao favor de Deus, é um agradecimento a Deus. A gente não vai para a igreja para ficar lá todo mundo de cara feia, não é? A gente vai para louvar, agradecer a Deus e vai louvar pelo que Ele fez e faz de bom para nós. É uma forma de dizer assim: obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que Deus está ouvindo a nossa prece, está ouvindo o nosso louvor, está ouvindo o nosso agradecimento. É que muitas pessoas pensam que, como Deus não está presente fisicamente, ou Jesus fisicamente, a gente pensa que não está falando ao vento. Não, Ele está escutando. É o Espírito se comunica com o Espírito. Nós falamos a Deus, Ele escuta, Ele fala e quer que nós o escutemos. Então, para hoje é só. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.